Flamengo vai subir oferta por Caio Jorge, outro time carioca está interessado no atacante Hulk e Palmeiras busca volante da seleção argentina. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Eu quero mais uma vez, no começo de uma edição do Mercado da Bola, agradecer a todos vocês de coração pelo apoio incrível que vocês têm dado nos últimos vídeos. Números incríveis, vocês estão deixando suas curtidas e eu tô curtindo muito também ver os comentários de vocês. Tanto que eu sempre tô lendo, sempre tô deixando um coraçãozinho aí, então só tenho a agradecer mesmo pelo apoio insano nesse mês de dezembro. Agora, bora pro vídeo. Remo avança por reforços. Agora para 2026, o Remo é um dos times que vai disputar a Série A do Brasileirão. Eles estão subindo da Série B para a Série A. E o Remo sabe muito bem que não tem como você disputar uma Série A tentando permanecer com o mesmo elenco que você teve disputando a Série B. Com isso, o Remo está no mercado e está procurando por muitos jogadores que têm experiência já disputando a primeira divisão. Segundo o jornalista Lucas Rossafa, o Remo está avançando nesse momento por dois jogadores que são bem conhecidos aqui no futebol brasileiro. O primeiro é o zagueiro Marlon. O Marlon aqui no Brasil já jogou no Corinthians, no Cuiabá, na Ponte Preta, estava no Ceará agora em 2025. O Remo já tem um acerto verbal com o Marlon. Outro com quem o Remo está praticamente fechado, e esse aqui é uma contratação que vai dividir o estado, é o lateral direito que joga também como meia, Iago Pikachu. O Iago Pikachu está em fim de contrato com o Fortaleza, vai então ficar livre no mercado. E o Remo está avançando para fechar com ele a custo zero. Eles já contam com o ok do jogador e esperam poder anunciar oficialmente a sua contratação antes da virada do ano. Lembrando que tanto o Marlon quanto o Pikachu têm 33 anos, seriam reforços experientes. E aí, por que no caso do Pikachu eu disse que seria um reforço que dividiria o estado? Porque, para quem não sabe, antes de jogar no Fortaleza, jogar no Vasco e ficar conhecido no Brasil todo, o Pikachu jogava no maior rival do Remo, o Paysandu. Zagueiro novo chegando ao Mirassol. No ano em que vai disputar a Libertadores pela primeira vez na sua história, o Mirassol está olhando para o mercado e vendo como pode se reforçar, até porque eles estão perdendo muitos jogadores importantes e é natural que você precise fazer essas reposições. Buscando já uma reposição para a zaga, o Mirassol acertou a contratação do zagueiro William Machado, que em 2025 foi rebaixado com o Ceará para a Série B. Ou seja, ele tá caindo para cima. Informação do jornal O Povo é de que já há um acerto entre a equipe do interior paulista e o zagueiro de 29 anos, faltando apenas detalhes burocráticos serem resolvidos para que ele possa então ser anunciado oficialmente. O mesmo que eu já disse em outros vídeos eu vou manter como meu discurso aqui. Tô bem curioso para ver como que o Mirassol vai se sair em 2026 com um elenco novo. Porque eles estão perdendo muitas das suas referências de 2025, que são caras, na maioria deles, experientes, jogadores que já tinham experiência em Série A, caras que se encaixaram muito bem no esquema do Rafael Guanais. Agora para 2026, o Mirassol vai até usufruir de uma vaga na Libertadores, mas não necessariamente com o mesmo grupo de jogadores. E aí fica o questionamento, será que eles vão conseguir dar conta do recado de manter esse ótimo rendimento? James fecha com o Fluminense. Essa contratação do William Machado que eu falei, que está praticamente acertado com o Mirassol, ela é basicamente uma reposição para o zagueiro James, que saiu do Mirassol e está indo jogar no Fluminense. O Fluminense acertou a compra do James no valor de 22 milhões de reais. Foi salgado. O Flu pagou 22 milhões por 70% dos direitos do James, que aos 25 anos assina contrato com o time das Laranjeiras até 2030. O James faz essa transição agora de sair do Mirassol e ir pro Fluminense depois de ter feito um baita de um campeonato brasileiro. Eu já tinha falado sobre o James em outros vídeos, porque ele chegou a interessar ao São Paulo, a um time dos Estados Unidos. Muito bom zagueiro. Vai bem na bola aérea, sai jogando muito bem, é aquele zagueiro que ajuda muito na saída de bola. Eu particularmente gostei muito, foi uma grata surpresa desse Brasileirão e o Flu acerta nessa contratação. Tem tudo para dar muito certo. O que eu acho só que não pode acontecer no Fluminense é quererem tratar o James como substituto do Thiago Silva. Porque aí é até você ser desleal com o James. O Thiago é um jogador de nível de seleção, de patamar de Europa. Pro James, você pode contar com ele para compor o elenco e até eventualmente ser titular na sua zaga. Mas acho que ainda para a lacuna deixada pelo Thiago, o Fluminense tinha que buscar um outro nome no mercado.
São Paulo busca meia do Fluminense. O São Paulo é um time que está no mercado procurando por reforços para 2026, só que com a sua atual situação financeira bastante delicada, eles estão procurando por jogadores que meio que não estão sendo aproveitados em outras equipes, que estão em situação de fim de contrato. E nisso, o São Paulo está de olho na contratação do Lima, meia do Fluminense, de 29 anos, que está fora dos planos do tricolor carioca para essa nova temporada. Segundo informação da Raíssa Simplício, o tricolor pretende em breve formalizar esse interesse pelo Lima e apresentar uma proposta por ele. Lembrando que ele tem contrato com o Fluminense até 2027, mas não tem perspectiva de ser aproveitado em 2026, já que até em 2025 foi reserva absoluto. E vou falar para vocês, hoje, para a realidade do São Paulo, o Lima seria um bom reforço. É um bom jogador. É que no Fluminense, pelo fato de o Fluminense ter um elenco mais qualificado que o do São Paulo, o Lima era reserva. Mas você pega, por exemplo, o que ele já fez no Fluminense como reserva e o que ele jogou até nos tempos de Ceará, seria um reforço interessante sim. E assim, o São Paulo tem que levar muito em consideração também a sua atual situação financeira e não tem como, por exemplo, o São Paulo querer contratar destaques de outros times. Tem que ser assim mesmo. Jogadores que não estão sendo muito aproveitados, que estão em fim de contrato, que precisam jogar mais. O Lima se enquadra nisso. Cruzeiro pode perder Kaique. Para 2026, o Cruzeiro quer montar um time forte. Quer brigar pelo Brasileirão, quer brigar pela Libertadores, só que em meio a esse planejamento, a Raposa vai ter que lidar com o assédio de outras equipes a alguns dos seus destaques. E nisso entra o lateral esquerdo Kaique, que jogou muito bem pelo Cruzeiro em 2025, um lateral muito seguro, que apoia bem. E ele, naturalmente, pelo bom ano que fez, agora está na mira da Europa, onde 2 times estão interessados nele. Foi divulgado pelo jornalista Dan Abreu que o Como da Itália, time que está na primeira divisão italiana, está negociando já a contratação do Kaique, e um outro time de olho nele, mas esse aqui que ainda não abriu conversas, não abriu negociações, é o Porto, que em geral é uma excelente porta de entrada para brasileiros lá na Europa. O Kaique tem 22 anos e está sob contrato com o Cruzeiro até 2027. Fez 51 jogos pelo Cruzeiro no ano, marcou um gol e deu 5 assistências. Para mim, qual é a análise que o Cruzeiro tem que fazer em cima dessa possível venda? Com o valor da venda do Kaique, o Cruzeiro vai ter condições de ir no mercado e achar um jogador do mesmo nível dele ou melhor? Se a resposta for sim, beleza, faz sentido você fazer negócio. Agora, se o Cruzeiro for vender para depois não ter condição de encontrar um cara do nível dele ou melhor, é melhor você rejeitar a proposta e pelo menos manter o Kaique, porque você sabe que você vai ter um lateral ali de confiança e vai dar andamento no seu planejamento para ter um time mais competitivo. Cruzeiro perto de novo atacante. O Cruzeiro está muito perto de fechar com um atacante que em 2025 disputou o Brasileirão pelo Mirassol. Jogador que até então era desconhecido para o público brasileiro. O atacante Chico da Costa. O Chico da Costa tem 30 anos, como eu disse, estava no Mirassol, só que não era jogador do Mirassol. Ele pertencia ao Cerro Porteño do Paraguai e estava na equipe paulista apenas emprestado. Fez 20 jogos no Brasileirão, marcou 6 gols, ajudando o Mirassol a conquistar essa vaga para a Libertadores. E aí agora vem a informação do jornalista César Luiz Merlot de que o Cruzeiro está avançando, está quase fechado com o Chico da Costa e ele pode ser anunciado oficialmente pela equipe mineira a qualquer momento. Só para deixar bem claro em relação à contratação do Chico da Costa, caso ela venha a ser confirmada. O Chico da Costa chegando no Cruzeiro, eu enxergo como um jogador de composição de elenco e que é uma aposta. Não estamos falando de um jogador que está chegando para eventualmente ser titular caso o Caio Jorge seja negociado, nada disso. Para mim é jogador de composição de elenco. Até porque ele ficou conhecido aqui jogando só pelo Mirassol. Não é um cara que chegaria com um peso, eventualmente, para substituir o Caio Jorge, que foi o grande artilheiro do Cruzeiro no ano. O que eu acho que isso pode acabar indicando é muito mais a possibilidade de saída do Gabigol. Porque o Chico da Costa, se é um cara que viria para compor elenco e para ser reserva, o Gabigol hoje, por exemplo, já é reserva. Então você libera o Gabigol, alivia a folha salarial e fica com o Chico da Costa para ser reserva, eventualmente, do Caio Jorge. O novo interessado em Hulk. Parece que agora para 2026 a tendência é que o Hulk não permaneça no Atlético Mineiro. O atacante de 39 anos acabou marcando 21 gols mesmo na sua pior temporada, porque mesmo que ele tenha oscilado bastante, você fazer mais de 20 gols num ano ainda é muito significativo. E muito se indica a possibilidade de uma saída do Hulk do Galo, porque ele tem o maior salário do time, é um salário muito alto. E o Galo, pelo fato de estar com vários problemas financeiros, precisa dar uma aliviada nessa folha. E o Hulk, até por ser um jogador quase quarentão, é um cara que o Atlético cogita liberar, porque sabe também que ele tem bastante mercado.
Eu, particularmente, sempre falo aqui no Mercado da Bola que eu gosto muito do futebol do Hulk, e não é porque ele tá com idade avançada que é um cara para ser descartado. Vou explicar mais sobre isso mais adiante. De acordo com a publicação do portal do Lance, o Botafogo tem interesse na contratação do Hulk. E eles já estão em conversas com o Hulk e com o staff do Camisa 7 atleticano desde o começo do mês de dezembro. É que é aquilo. Para os clubes interessados no Hulk, o maior desafio vai ser chegar a um acordo salarial com ele, porque hoje ele já ganha muito bem no Atlético, então ele teria que aceitar reduzir drasticamente para se enquadrar ao padrão de uma outra equipe. Então o Botafogo está de olho nele e o Fluminense também ainda está em negociações com o Hulk. Então o mercado para time de Série A ele ainda tem. E aí por que eu digo que eu respeito tanto o Hulk e admiro ele? Porque não é fácil você com quase 40 anos estar jogando ainda na Série A e sendo cobiçado por times importantes. O Fluminense, por exemplo, é um time que vai jogar Libertadores e tem interesse no Hulk. Porque, em geral, muitos jogadores ali quando chegam com 34, 35 anos, começam a cair de rendimento, tecnicamente, fisicamente, e acabam jogando em equipes de menor expressão, time de Série B, time de Série C, jogam estaduais espalhados por aí, como tem vários casos. E o Hulk não, é um cara tão acima da média, que se cuida tanto fisicamente, que tem agora essa possibilidade. E digo mais, você pega os atacantes que tem hoje no Fluminense, Hulk pra mim, melhor que Everaldo, melhor que John Kennedy, tranquilamente. No Botafogo ele é melhor que Arthur Cabral, melhor que Joaquim Correa, tudo isso sendo quase quarentão. Então, pra mim é uma contratação que ainda vale a pena. Você tentar fechar com ele contrato de 1 ano e se ele bater determinadas metas, você renova por mais 1. Palmeiras em busca de camisa 5. Apesar de estar avançado para contratar Marlon Freitas, volante do Botafogo, o Palmeiras está no mercado ainda querendo mais um meio-campista, porque eles enxergam o Marlon como um camisa 8, um jogador que vai chegar para disputar posição com o Lucas Evangelista. E o Palmeiras ainda necessita de um novo camisa 5, porque venderam o Aníbal Moreno por River Plate da Argentina e até agora não chegou a sua reposição. O Palmeiras tem como grande sonho o Fabinho, do Al Ittihad da Arábia Saudita, mas pelo menos por enquanto essa negociação está pausada. E aí o Palmeiras está analisando outros nomes no mercado. Informação do portal do UOL é de que o Palmeiras está de olho em 2 volantes argentinos que jogam na Premier League. O Palmeiras fez consulta e buscou mais informações sobre Guido Rodrigues, volante de 31 anos do West Ham, e Nicolas Domingues, volante de 27 anos que joga pelo Nottingham Forest. No caso do Nicolas Domingues, seria uma negociação mais difícil. Ele tem 27 anos ainda, tem contrato com o Nottingham Forest até 2028 e tem sido titular na equipe atualmente, totalizando 11 jogos na temporada. O Guido Rodrigues seria um jogador mais acessível nesse caso. Tem 31 anos, idade mais avançada, tem contrato com o West Ham só até a metade do ano, né? Só até junho de 2026, e hoje ele é reserva no time londrino, tendo apenas 6 jogos na temporada. O Guido Rodrigues é também um jogador mais experimentado. Ele já é jogador de seleção argentina, foi campeão da Copa em 2022, mesmo que não como titular, mas fez parte do grupo. Ele jogou muitos anos em bom nível no Betis da Espanha, tanto que até foi cogitado para reforçar o Barcelona. Então esses nomes agora integram também a lista de alvos do Palmeiras para ser o novo primeiro volante do time. Vou ser bem sincero para vocês, eu acho que dentre aqui, Guido Rodrigues e Nicolas Domingues, o nome do Guido Rodrigues me agrada mais, até pelo perfil também, ser um jogador mais experiente. Eu tenho batido muito nessa tecla. O Palmeiras é um time hoje muito jovem, tem muita molecada. Você pega, Vitor Roque é muito novo, Flaco Lopes é muito novo, Maurício é muito novo, Kelvin é muito novo. Então assim, eu acho que o Palmeiras precisa mesclar com jogadores mais experientes, de outro perfil. E dentro desse outro perfil, eu enxergo que o Guido Rodrigues seria um cara bastante interessante. Agora, se você me perguntar do nome ideal, pra mim segue sendo o Fabinho. O Palmeiras teria que chegar e tentar oferecer um projeto pra ele. Liga pro cara e fala a verdade. Olha, é o seguinte, a gente tá montando um time aqui, que é um time que a gente vai tentar ganhar o Brasileiro, tentar ganhar a Libertadores, tentar ganhar a Copa do Brasil, brigar pra ganhar o estadual. Aqui você vai ter visibilidade, vai receber em dia, vai ganhar menos do que ganha na Arábia, mas vai receber também um bom salário. Tamo com um time competitivo. Então é dessa maneira que o Palmeiras tem que tentar trabalhar. Senão vai acabar ficando pra trás e vai ver outros times contratando esses jogadores de primeira prateleira. Vinha de saída do Flamengo. O Flamengo, que hoje já tá com um elenco muito recheado, tá agora acertando algumas saídas para 2026, tá afinando o elenco. E nisso, o Flamengo tá acertando nesse momento a saída do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha. O Vinha foi terceira opção da lateral esquerda do Flamengo em 2025, porque o titular absoluto é o Alexandro, que é um jogador assim, fora da curva, fenomenal. O reserva do Alexandro é o Ayrton Lucas, que tem o seu valor também. E a terceira opção hoje é o Vinha, que no ano inteiro fez só 10 jogos. Querendo então desinchar o elenco, aliviar a folha salarial, o Flamengo tá querendo liberar o Vinha e aguarda por interessados.
Segundo o jornalista Germán Garcia, um time interessado nesse momento é o River Plate. O River busca o defensor de 28 anos dentro dos seguintes moldes. Querem contratar o Vinha por empréstimo de 1 ano, tendo a opção de compra dele quando o empréstimo acabar. Como o Flamengo quer desinchar o elenco, a tendência é de que esse tipo de negócio até acabe agradando o rubro-negro. O Vinha foi muito bem aqui no Brasil quando ele jogou no Palmeiras. No Flamengo ele acabou sofrendo com a concorrência, teve algumas lesões também. Tudo isso dificultou que ele tivesse uma continuidade. E convenhamos, ele não vai jogar para 2026. Não tem a menor possibilidade dele querer jogar, tendo o Alexandro voando, ainda mais em ano de Copa do Mundo, e tendo o Ayrton Lucas, que também é bom jogador. Flamengo subirá a oferta por Caio Jorge. E ainda falando sobre o Flamengo, vamos falar sobre o interesse do Flamengo no Caio Jorge. Na edição de ontem do Reforços, eu tinha falado sobre os jogadores que interessam ao Flamengo. No boletim Weiner também do meio-dia, eu tinha falado sobre o interesse do Flamengo no Caio Jorge. E qual era até então a proposta do Flamengo pelo Caio, que tinha sido noticiada pela ESPN? Uma proposta de 30 milhões de euros. Proposta tentadora, proposta a nível Europa. E além dessa proposta de 30 milhões de euros, o Flamengo tinha colocado uma outra alternativa para o Cruzeiro, que era uma proposta de 22 milhões de euros, mais o envolvimento do atacante Everton Cebolinha na negociação. Cebolinha que interessa ao Tite para reforçar o Cruzeiro para o ano que vem. Só que esses dois modelos, essas duas opções, não agradaram muito o Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, que disse a princípio que só negociaria o Caio Jorge por 50 milhões de euros, colocando o valor já lá no teto mesmo para que o Flamengo não pagasse. Só que o Flamengo não desistiu do Caio não. O atacante de 23 anos vem de uma temporada muito boa com 26 gols em 46 jogos e o perfil dele de ser um atacante de mobilidade que pressiona lá em cima é algo que agrada muito Felipe Luiz. Então o Flamengo vai agora subir a proposta por ele. De acordo com o portal do GE, a nova oferta da equipe carioca será de 30 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. Então a proposta antiga, que era parecida com essa, era de 22 milhões mais o Cebolinha. Agora a oferta é de 30 mais o Cebolinha. Proposta, na minha opinião, muito boa. Claro que para o Cruzeiro seria interessante você manter o Caio, porque o Caio fez um ano muito bom. É um ano em que o Cruzeiro quer buscar brasileiro, buscar Libertadores. E aqui o raciocínio que eu utilizo é o mesmo na situação que eu tinha falado do Kaique, lateral esquerdo. Se você pegar na mão 30 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, você tem condição de ir no mercado e trazer um jogador do mesmo nível do Caio, ou melhor? Se a resposta for sim, você vende. Se a resposta for não, você mantém. E vou ser bem sincero para vocês, com o que eu vejo hoje do mercado, eu acho que com 30 milhões de euros e você ainda pegando o Everton Cebolinha, dá para você tentar fazer uma graça e procurar por um outro nome sim. E aqui seria até uma sugestão para o próprio Flamengo e para o Cruzeiro, caso vendesse o Caio. O Flamengo, com esses mesmos 30 milhões, poderia buscar o Marcos Leonardo, ex-Santos, que está lá no Al Hilal da Arábia Saudita. E o Cruzeiro, se vendesse o Caio para o Flamengo, poderia também, com esses mesmos 30, buscar o Marcos Leonardo. E ainda teriam o Everton Cebolinha como uma baita opção para reforçar a sua ponta. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!